Olá, camaradas, mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. Meu nome é João e nós vamos dar continuidade ao curso sobre crise sistêmica do capitalismo, tá? Então fica o convite para ler a última versão do livro, publicada, tá? O link está na descrição, que é uma tentativa de uma teoria unificada do marxismo a partir da explicação da nossa época. Então fica o convite para ler e acompanhar o curso aqui, se inscrever e tudo mais, que você já sabe no canal, tá bom? A primeira questão, a gente pode começar com uma dúvida, tá? Nós vamos tentar aqui atualizar a Revolução Permanente de Trotsky, e há uma polêmica nos meios da esquerda e no meio marxista, que é a seguinte: a Revolução Socialista será operária ou será popular? Existe uma polêmica que diz que a Revolução Socialista atual vai ser de base popular, os assalariados, os precários, a periferia, os morros e tudo mais, e existe aqueles que defendem o substancialismo, né? Que é a classe operária como centro da sociedade, como a principal classe que vai liderar a Revolução Socialista. São duas posições, que é substancialista, um que defende o caráter qualitativo da classe operária, e uma que é relacionalista, que defende os setores populares, especialmente os setores urbanos, né? Os assalariados, os semiproletários e tudo mais. Então há uma polêmica. Como resolver essa polêmica, tá? Eu gosto de ver no livro que eu escrevi que uma polêmica normalmente surge baseado na realidade. Então, por mais que a polêmica esteja errada, que ela precisa ser solucionada, o erro teórico se sustenta em algum elemento da realidade. Então, não é totalmente um erro. É isso que nós vamos debater aqui. Indo direto ao assunto, se a revolução será operária ou popular, de liderança operária ou de liderança popular, a solução que eu cheguei é que as primeiras revoluções serão de liderança operária, com o Partido Revolucionário, inclusive. Então, por causa das características da classe operária, por ela estar na produção, por ela estar concentrada, ela tende a ser a liderança da Revolução Socialista. E ela traz consigo os setores populares, o apoio popular. Então a revolução é operária e popular com liderança operária. Mas o próprio fato de surgirem países socialistas nas próximas décadas vai estimular a revolução. Então vão acontecer revoluções de liderança não operária. Isso é revolução permanente, tá? As revoluções de liderança operária vão facilitar com que ocorram revoluções não operárias, onde o operariado não pode ser liderança. Porque, olha só, em muitos países há redução do número de operários, não há aumento do número de operários. Em muitos países a produção foi para o interior, para pequenas cidades do interior, não nas grandes cidades, tá? E há uma certa fragmentação da classe operária, ou seja, nem tudo que é produzido na Ford, por exemplo, é produzido na própria Ford. O vidro, uma peça pode ser produzida em outras fábricas. Então a classe operária se fragmentou um pouco, e ela se reduziu em número, assim, em muitos países, tá? Então isso fragiliza a classe operária, o que faz com que ela precise do próprio partido para ser liderança na revolução, além dos próprios organismos de poder, né? Os comitês de fábrica, os soviets. Então, mesmo em países muito urbanos, a classe operária pode ser frágil. Isso faz com que a revolução possa ocorrer em alguns países de liderança popular, não de liderança operária. A tendência mais provável é que as primeiras revoluções socialistas sejam de liderança operária. Mas a própria revolução, ao estimular a revolução em outros países, permite a revolução socialista em países em que a classe operária não tem condições de ser liderança. Então vão ser revoluções populares, tá? Revoluções socialistas de base popular, não de base operária, tá bom? Então, assim, a gente resolve a polêmica. A revolução é operária ou a revolução é popular? Veja que essas duas posições são estáticas, ou é um ou é outro. O que eu faço é que um vai para o outro. A revolução operária vai para a revolução popular. Então, revoluções de liderança operária
estimulam novas revoluções de base popular. Isso aconteceu no século XX, viu, gente? A Revolução Socialista de Liderança Operária na Rússia estimulou revoluções socialistas de liderança popular rural na China, em Cuba, né, em outros países. Então, eu estou atualizando, assim como a Revolução Russa, que foi de liderança operária, permitiu revoluções russas de liderança camponesa, as próximas revoluções de base operária permitirão revoluções socialistas de base popular urbana. Rural também, mas rural em menor parte, mas principalmente popular urbana. Por quê? Porque é uma grande concentração de explorados e oprimidos na cidade. Então você vê que mais de 80% da população da América Latina é urbana. Mais de 80% da população da América Latina é urbana. Isso é um dado importante. Isso quer dizer que, por exemplo, se acontece uma revolução de base operária no Brasil, de liderança operária no Brasil, e no Chile pode acontecer uma revolução socialista também de base popular, não operária, tá? Estimulado pela revolução no Brasil. Dando um exemplo aqui, uma hipótese, tá? Isso se dá pela urbanidade. Então, assim, a grande concentração de pessoas na cidade permite que ocorram revoluções sem base operária, mas não todas, tá? Muitas revoluções, e provavelmente as primeiras, serão de base operária. Isso facilita a Revolução Socialista, tá? Isso facilita, por exemplo, no Paraguai não tem uma classe operária muito forte, então você consegue mesmo assim fazer uma revolução socialista no Paraguai, tá? Outro ponto, eu percebi também numa atualização da Revolução Permanente, nós temos 2 vídeos sobre a Revolução Permanente, tá? Esse e o próximo, que explica por que a União Soviética caiu, qual foi a causa da União Soviética, tá? Você pode ver isso também no livro linkado abaixo, aí na descrição, que vocês podem ler sobre isso. Eu percebi que países como Líbia, Síria, Egito e Arábia Saudita, provavelmente a Coreia do Norte, se não se unir com a Coreia do Sul capitalista, países onde a burguesia é a própria detentora do Estado, ou seja, veja, os bilionários brasileiros, eles são donos do Estado, mas indiretamente. Eles têm políticos que governam para eles, né? Burocratas que governam para eles. Lá na Arábia Saudita ou no Egito, por exemplo, a burocracia burguesa, a burocracia estatal é a própria burguesia. O exército egípcio, por exemplo, é dono de 40% do PIB do país. Tem empresas lideradas por gente do exército, entende? Então, em países do Oriente Médio, alguns países africanos, provavelmente em Cuba, na Coreia do Norte e em certa medida na China, a liderança do Estado, o Estado é privatizado. O Estado tem dono, tá? Então as ditaduras precisam se manter para que os líderes do Estado mantenham o Estado como um Estado seu. Então o Estado, em certa medida, nesses países é privatizado, tá? Há uma fusão entre burocracia e burguesia. Burocracia estatal e burguesia. Então, o Estado é o grande capitalista nesses países e essa burocracia precisa do poder de Estado. Tá? É um capitalismo muito particular. Você, quando vai analisar a história mundial, você tem que ver as particularidades. E essa é a particularidade do capitalismo em países como o Egito e a Arábia Saudita. São países em que é necessário para a classe dominante que haja uma ditadura, porque o Estado é privatizado, certo? É uma oligarquia, uma família domina o Estado, tá? Então, assim, é necessário, isso força, explicando melhor, isso faz com que a democracia burguesa seja improvável, se não impossível nesses países. É tanto improvável e provavelmente impossível nesses países uma democracia burguesa. O que é que acontece em relação a isso? Quer dizer que a revolução na Arábia Saudita, no Egito, na Coreia do Norte, depois que voltou para o capitalismo, o caso da Líbia, o caso da Síria, você só consegue implementar a democracia se você fizer uma revolução socialista.
Então esses países tendem, estão assim quase determinístico isso, eles tendem a que para implementar pautas democráticas como democracia, eles têm que fazer uma revolução socialista, tá? Então esses países já são muito urbanos, já tem um desenvolvimento alto do capitalismo, tem grandes empresas e tudo mais, então eles têm dificuldade de derrotar o regime, é muito difícil derrotar o regime. Isso faz com que o mais provável é que a derrubada do regime capitalista e da ditadura nesses países force uma revolução socialista. Não é um caso do Brasil, por exemplo, da Argentina, do Chile, até o momento, pelo menos. Veja, o Brasil saiu da ditadura para a democracia sem revolução socialista. Foi de forma gradual. Na Argentina, no Chile, na Bolívia, se saiu da ditadura por processos revolucionários, mas que não precisou avançar para o socialismo naquele momento. Já países como o Egito, a Arábia Saudita, a Coreia do Norte precisam, tá? Eles não conseguem implementar uma democracia porque o Estado é privatizado, tá? O Estado é muito concentrado, é uma união entre burguesia e burocracia estatal. Então você precisa de uma revolução socialista. Você não cabe a revolução nos marcos da democracia burguesa. Você é forçado a fazer uma revolução socialista. Isso é a tarefa do mundo árabe, de parte do mundo africano, provavelmente de Cuba e da China, tá? Provavelmente de Cuba e da China eles precisam não só de uma revolução democrática, mas de uma revolução social. Eles não conseguem parar na etapa democrática, porque o regime precisa da ditadura para se manter. Veja que os generais do Brasil gradualmente recuperaram a democracia no Brasil para evitar uma revolução. Tá? Os operários brasileiros iam para a greve com uma arma na cintura, com uma pistola na cintura para enfrentar o exército. O Brasil beirou uma situação revolucionária, beirou uma guerra civil. E o que foi que fez o exército brasileiro? Ele gradualmente, aos poucos, lentamente foi devolvendo a democracia para evitar uma revolução. Isso não se faz nesses países que eu estou citando. Por quê? Porque o Estado é privatizado. Então é uma outra atualização muito específica da revolução permanente, que vale para muitos países e tudo mais. Então, gente, as revoluções tendem a ser de origem operária, mas o operariado é fraco em alguns países e ele é mais fraco antes do que hoje, ou seja, ele reduziu em número, ele está mais fragmentado, ele sai das grandes cidades, ele vai para cidades pequenas do interior. Então há uma fragilização relativa da classe operária, não total, mas relativa. Então a classe operária precisa, para ser forte, de seus próprios organismos e de seu próprio partido revolucionário. Além disso, as revoluções de liderança operária vão estimular revoluções de liderança não operária, que serão também socialistas, mas serão populares, tá? São revoluções de base populares, não operárias, que podem ocorrer principalmente se estimuladas por uma revolução operária, tá bom? Isso é permitido pela União Urbana dos Trabalhadores. Por fim, nós vemos que certos países, pela configuração nacional, pelo perfil da burguesia nacional, pelo perfil do Estado, não conseguem fazer uma revolução que implemente a democracia. Eles precisam de uma revolução socialista, é a tarefa deles, tá? É isso, até o próximo vídeo e a gente se vê.